Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom estar com vocês mais uma vez aqui, o Consciência Paranormal, através do Instituto Ivan Martins, sempre trazendo convidados incríveis para conversarmos, para ter aquele papo sobre espiritualidade, sobre a vida, não é? A vida de todos nós. Lembrando que somos todos aprendizes, os mestres não estão aqui encarnados, não é? Nós somos todos aprendizes, estamos todos aprendendo com todos, não é isso? E dentro desse aprender é que está a evolução. Nós paramos de evoluir quando achamos que sabemos de alguma coisa, certo? E hoje, gente, eu trago um convidado incrível, mas antes eu quero falar com você. Você já está inscrito? Você já está inscrito no meu canal? Já? Então, convida, né? Se você não está, se inscreva, né, gente? Se você já está inscrito, convide seus parentes, seus amigos. Vamos fazer uma grande corrente para que a gente possa seguir nesse caminho participativo. Vamos convidar todo mundo, deixar um likezinho, né? Deixar gostou? Deixa lá uma impressão de que gostou. Não gostou de alguma coisa? Deixa uma impressão também. Discordar faz parte do processo, certo? E mais uma coisinha, gente, não temos patrocinadores, então se você quer colaborar, dar uma força aqui para a gente continuar com essa luta maravilhosa que é a espiritualidade, né? Porque é uma luta da luz, é muito gostoso lutar dessa forma. Colabora com a gente, tem aí um Pix, né? Que fica aí na descrição, colabora lá com o que você puder, né? Que é o único jeito da gente tocar o barco para frente é se unindo, e inclusive nessa parte, certo? Então vamos lá para o meu convidado de hoje. Gente, eu trago para vocês Alcides Machado Filho. Ele é alquimista, gerador de conteúdos, né? Ele é escritor. Gente, olha, aqui estão os livros bem, bem claros, né? Para que vocês... Oi? Tem um pouco aí. Tem um pouco aqui, tá? Aqui tem o trabalho de muito tempo, gente. Não é simples, né? Publicar um livro com essa responsabilidade, né? Com essa responsabilidade de conteúdo, porque não é só escrever um livro, né? Você tem todo um processo de qualidade do que se escreve, da informação que se leva. Gente, ele fala muito, inclusive, sobre o Ho Oponopono, que é uma coisa que eu tenho uma fixação em Ho Oponopono. Eu acho o Ho Oponopono uma das coisas mais incríveis, porque baseia tudo que eu acredito, né? O perdão, né? A gratidão, né? Acima de tudo, né? E o conhecimento de si mesmo, porque tudo que a gente fala, tudo que a gente direciona, está falando de si mesmo, né? Então o Ho Oponopono nos lembra como nós temos que ter mais, né? Enfim, mas esse é um assunto para daqui a pouco. Gente, ele também ministra cursos, né, de alquimia, palestras, workshop de autoconhecimento. Ou seja, uma pessoa que já tem uma longa estrada e tem muito para trazer para todos nós hoje. Alcides, meu querido, que prazer ter você aqui. Todo meu. Gratidão por ter aceito, né? Porque eu sei que você é uma pessoa extremamente ocupada, se deslocar até aqui, passar esse tempo com a gente. Muito obrigado mesmo. Alquimia nos dias de hoje. O que representa, meu caro? Vamos lá. Os tempos mudam, mas o conhecimento não. Não. Ponto. Então, assim, nós trazemos não o velho, mas o antigo, renovado, transformado, né? E quando você consegue trazer para o verbo do dia, de agora, a transformação ela é maravilhosa, né? Quando você tem atenção ao que se fala, como se age, ações e comportamentos, você tem um grande resultado. Tanto a parte de laboratório, como a parte prática, tudo. A alquimia, ela abrange tudo, né? A ciência do verbo. Então, faz-se a luz, quando a luz se fez o verbo, e esse conhecimento se imprimiu, né? Que nós chamamos de alma do mundo, né? A quarta dimensão. Quando nós buscamos o conhecimento e nos conectamos com a alma do mundo, aquele hemisfério que a maioria das pessoas não enxerga, mas está tudo aí. Então, né, um microfone, um livro, tudo que existe aqui também. Então, só aprender a trazer para cá isso, acessar o conhecimento, aquele que Deus pensa aí, traz para cá e coloca adiante. Esse é o caminho. A alquimia, ela transita
ela transita em questões físicas, Sim, em simbologia sim. e questões de cunho espiritualistas também. Total. Então, é uma mistura de tudo isso fazendo sentido, né? É uma receita que tem que acabar Isso. redondinha, ou Sim. seja, Sempre isso. é o bolo que tem que crescer. Isso. Então, assim, que eu passo aos meus aprendizes, né? Nós buscamos sempre o efeito, sem se preocupar com a causa, né? Exatamente. Então, muita coisa no mundo que não se consegue saber, não se consegue chegar, é porque se coloca atenção na causa. Ou tem que se causar algo para se ter algo. Quando se coloca atenção no efeito, né, ou seja, a própria imaginação, no crer absoluto, você tem um resultado, né? Isso o que faz é a prática, não é você achar que, como você falou, uma receita de bolo, é praticar, né? A prática te leva à perfeição. Então, quanto mais se pratica, porque a alquimia, ela é pautada dentro de práticas, né? Por isso que os 4 verbos estão aí, né? O saber, o querer, o ousar e o calar. Então, eu tenho que saber usar aquilo que aprendo. Senão eu aprendo, guardo numa gaveta e aquilo fica perdido, né? Então, quando você aprende a usar, você tem respostas, tem caminhos, direções. Você sabe se pode se aproximar de uma pessoa, se você se afasta. Tudo é natural. Tem que permitir que a natureza, ela dê o sinal para você. Esse é o caminho. Permitir Simples que a assim. natureza dê o sinal. Simples assim. Que não é tão simples, né? Não. Aí é que tá, né? Quando tudo é muito simples, as pessoas se assustam. Eu acabei de né? falar isso há pouco com alguém. Gente, tudo que é muito simples fica muito complicado. Isso. Nós temos que levar isso adiante, como você mesmo falou, ampliar a espiritualidade, conhecimento, né? E é interessante, porque hoje estou criando agora um caminho de peregrinação, enfim, né? Uma coisa que eu optei para fazer agora, para poder levar as pessoas em cursos, caminhos aí, sem cobrança, sem nada, né? E é interessante que hoje de manhã, ao levantar, eu pedi um sinal e logo na sequência você me fez um convite. Então eu criei que era um sinal, né? Por isso que você falou, você tem ocupado, as pessoas têm ocupações mesmo, mas eu sei que quando Deus manda ou você tem um convite, um sinal, deve se obedecer. Então eu vivo debaixo de uma intuição plena. Olha, por incrível que pareça, quando eu... Há pouco eu falava com você, quando eu pensei nesse consciência paranormal, eu pensei da seguinte forma, eu falei, bom, tem um monte de gente, pessoas muito especiais, pessoas com muito conteúdo para passar, e eu não estou vendo essas pessoas, né, conectadas. É como se tivessem muitas buscas solitárias. E a gente pode mudar isso, né? Então, o consciência paranormal, ele não fala de quantos seguidores você tem, mas o que você tem para quem quiser te seguir, que é uma coisa bem diferente. Que é uma coisa bem diferente. Então, é um processo de acolhimento de vocês para comigo e de mim para com vocês. É uma via de mão dupla, né? Onde a gente tem que, de repente, se colocar dentro de um momento onde se fala muito sobre espiritualidade, se fala muito sobre todas as variáveis dentro da espiritualidade, sim, mas eu não vejo a busca pela essência. Eu vejo um oba-oba muito grande. Nós não somos mais crianças. Eu vi isso nos anos 90, eu vi isso nos anos 2000 e estou vendo isso de novo. São aqueles grandes booms, né? Isso. Aquelas ondas. Sobe, né? E desce. E agora com essa questão, né, que eu creio nessa frequência de aquário, nós já estamos adentrando na era de aquário, era normal que isso viesse como uma concretização daquilo que os hippies já falavam nos anos 60. Que os anos 60, eu digo que quem nasceu, sobretudo na segunda metade da década de 60, nós somos filhos do arco-íris. E os nossos pais eram filhos das flores, que eram os hippies. Então, essa geração veio com uma preparação, né? E nós somos muitos. Só que a gente está meio que deslocado, porque mudou tudo, né? Antigamente era uma revista que a gente escrevia para o jornal, escrevia para as revistas, escrevia lá. Hoje é tudo aqui, né? Hoje é tudo nessas mídias. Isso.
não é mesmo? E você falava uma coisa incrível agora, no crer absoluto. Isso. O crer absoluto não traz dúvida, né? Não, não há dúvida. Mas a pessoa precisa ter um start. Sim. Então, por exemplo, o que eu digo aos aprendizes? Na dúvida, não faça. Então, não é que a dúvida é uma proteção, nada disso. A dúvida, ela existe para você não fazer aquilo, só isso. Não deve persistir, eu estou com dúvida, não é isso, né? Então, assim, partindo dos verbos, né? Então, hoje, por exemplo, no geral, aqui na nossa língua, se diz acredito, né? Acreditar é não dar créditos. Você está negando aquilo Sim. que você crê, não é isso? Sim. É como alunos, por exemplo, que eu não falo aluno, porque o aluno é não luz. É verdade, né? é então, verdade. assim, tudo ter atenção no que se não fala. Tinha observado então, isso ainda. Então, O A é o não, é a negação. não ter por a isso negação. que o aluno Exato. ele não vai bem na escola, porque ele se considera um aluno, ele não é luz, né? Embora seja, né? Então, quando você crê, né, creio. você muda. Então, se você perguntar assim, você acredita nisso? Não, eu creio. Você muda o caminho total. Perfeito, né? perfeito. Então, assim, mesmo que você não crê, né, você tem que ter uma consciência que deve crer. E por ter consciência, naturalmente, a natureza outra vez, vai trazer aquilo para você. A consciência, como é elevada, ela vai se conectar em algum lugar por aí, né, no alto. E aí a pessoa, ela vai absorvendo aquilo. E aí o que acontece? Começa a se sair de pessoas da vida e aproximar pessoas na vida. E aí ela vai construindo um caminho diferente. Por isso que ela não pode recuar, ela não pode se contaminar, tem que ter algumas atenções, só isso, né? Falou alguma besteira? Pede perdão e toca para frente, não é isso? Então, quando você começa a se corrigir, começa a se policiar, começa a ter atenção, a coisa começa a mudar, né? Dentro da nossa aura fica tudo que você pensa, o que você fala, então você atrai tudo aquilo que você está aí falando, falar besteira o dia inteiro, o que vai atrair, né? É verdade. O cara reclamar, ele clamou 2 vezes aquilo, ele trouxe para ele. Reclamou, então, exatamente. Não tem jeito, vai voltar para ele. Então, ele clamou, pediu, depois reclamou, né? Isso mesmo, novamente. Perfeito. Então, quando você mudou o ângulo da coisa, a coisa começou a mudar. E aí você só olha para frente, né? Por exemplo, o nosso universo, ele só cresce. Amanhã o sol nasce outra vez e assim sucessivamente, não é isso? Então, tudo é progredir, tudo é... Por isso que você falou, somos aprendizes, somos eternos aprendizes. Amém. Estamos aí em busca de conhecimento, né? E o conhecimento chega. Então, quando vocês falam, né? Quanto menos eu sei, menos eu tenho aqui dentro. Porque eu aprendo, mas eu tenho mais para aprender. Não é isso? Sim. Então, assim, você não pode falar que eu sei isso, que eu sei aquilo. Você está se limitando, foi o que você acabou de falar agora. Você se limita e não sabe mais nada. Sabe mais nada. Porque você acaba se transformando naquilo que você acha que aprendeu, né? O achismo. O achismo. Aí você fica um chato, né? A pessoa fica um chato. Porque o que a gente vê de chato, né? Eu fazia um outro trabalho numa outra configuração, numa empresa, e um dia eu recebi um cara e ele disse o seguinte: não, porque a mulher é inferior ao homem. Eu falei: não, você não vai falar isso. Não. Em algo que eu faça, você não vai dizer isso. Porque quando você diz isso, você está desqualificando as pessoas que eu mais amei na minha vida. E amo minhas irmãs, minha mãe, minha esposa que já faleceu, minha enteada, um monte de pessoas que eu amo e já amei, todas mulheres. Então, não. O que você está dizendo é um equívoco e eu não vou aceitar que você fale isso no meu programa. Ponto. Sim. Então, aí ele reclamou, falou assim: nossa, mas você me peitou no ar. Eu falei: mas eu ia fazer isso quando? Você estava ao vivo, querido. Se fosse gravado, eu cancelava você, mas ao vivo... Fácil, né? Ao vivo não tem jeito, né? Porque as pessoas ficam muito nisso, né? Elas começam a acreditar realmente. Isso. E é incrível essa colocação sua. Isso. Porque a crédito é algo que ainda vai ser acreditado. Isso. Agora, se eu creio, eu creio. Isso, é como a débito, né? E quem fica? E o débito é que sabe. Né? Isso tá, as duas palavras opostas dizem... Fazem confusão, né? Justamente, explicam o que é. E confunde mesmo o povo, né? Confunde. Você sabe que eu quando voltei a estudar, logo que eu chego da Europa, que eu volto a estudar, volto a fazer faculdade, porque era mais fácil fazer faculdade do que adequar diploma, né? Eu vivi muitos anos na Itália, então quando eu volto a estudar. Fui trabalhar em shopping. E era o seguinte: o dia que eu chegava, que colocavam
O primeiro cliente entrava que comprava uma camisa, um terno, eu vendia o dia inteiro maravilhosamente bem. O dia que o primeiro cliente era o famoso urubu, ele chega, dá um circular, não leva nada, era o dia inteiro sem vender nada. Eu falei, não, mas espera aí. Quem é que abençoa ou amaldiçoa o meu dia? Sou eu. Então, a partir de hoje, todos os meus clientes serão especiais e todos os meus clientes vão comprar muito. Moral da história, eu sempre fui primeiro vendedor, virei gerente regional. Por quê? Porque eu vendia, sabe, gilete para bigode de português. Eu vendia porque eu simplesmente tinha a crença de que assim seria. Então, eu acho interessantíssimo essa colocação, né? Então, é esse trabalho feito dentro da questão da palavra. Você conhece aquele trabalho de cristalização de água energizada, positiva e negativamente? Sim, aí ele tem as respostas de como a água se mostra, né? O que se mostra. Justamente. Você viu aquele trabalho? Não cheguei a ver, mas eu já Gente, li sobre se isso. vocês não viram ainda, vocês procurem internet hoje, tem tudo. History 2 também tem direto, mostra. É incrível. Esse cientista, que eu não vou recordar o nome agora, mas ele faz o seguinte, ele pega uma garrafa d'água, ele escreve alguma coisa, por exemplo, cura de uma doença qualquer. O sol é lindo, qualquer coisa positiva. Quando ele cristaliza aquilo e bota os cristais de água, que é igual cristal de neve, né? Coloca aquilo numa visão microscópica, gente, é incrível. Você vai ver como se fosse um espelho, muita luz, né? Uma coisa bonita. Você vê, inclusive, imagens quase que humanas de resplandecência, Agora, quando ele coloca o negativo, fica como se fosse um espelho com uma mancha de bolor enorme. E figuras demoníacas. Não, demônio, gente, eu não creio em demônio. Né? Demônio é mosca, é outra coisa, é uma questão de nomenclatura. Quando eu falo em demônio, é o que as pessoas imaginam, né, como sendo negativo. Então, aparecem aquelas figuras bem pesadas, aquelas coisas todas. É uma prova cabal da alquimia, né? Do verbo. Quando você impõe a sua mão sobre um copo d'água, né, você põe uma energia ali, ela vai refletir aquilo. Né? Por isso que todo o trabalho que é feito na alquimia, como precipitar no pensamento, mesmo oração, qualquer coisa, sempre tem água perto. Sempre tem um copo com água. Sempre. Depois você toma água, acabou. É uma água benzida, do que você quiser chamar, não importa isso. Não é necessário XYZ. Só você impor a sua mão de direita, esquerda, ou colocar o pensamento ali, a ideia, ela vai se transformar, né? 2/3 do planeta é água. A água é feminino, né? É mulher, é lua. Então, quando você coloca a atenção, a água cria, ela dá vazão para aquilo. E ela conduz, né? Então, mesmo assim, você vai tomar um banho, por exemplo, debaixo de chuveiro, você pode ter N intuições, porque a água é condutora. Então, se você se concentrar debaixo de um banho de verdade, você consegue trabalhar seu corpo, mente, tudo, ter ideias, e aí é sair do chuveiro e escrever, né? Tá aí. Então, a água, assim, ela conduz, ela traz até você aquilo, mas se não se trabalha isso, mágoa, sentimento, tristeza, angústia, lágrimas, lágrimas, é água também, entendeu? É então, água também. Tem que escolher de que lado da ponte quer ficar, entendeu? É isso aí. A primeira coisa que emina de um corpo é água, né? Justamente. Tudo é água. Tudo é água, entendeu? Então, nós trabalhamos então aqui a questão do verbo se materializando na matéria, na água. Você acabou de falar agora que você disse que você ia vender, que ia sim, dar certo. sim. É isso, acabou. Eu dizia, já vendi. É a imposição. Sempre no presente e afirmando. Mesmo que você não crê nisso, de ficar afirmando, uma hora crê. Porque não adianta falar assim, mas a pessoa é positiva. O mundo é positivo. Sim. O negativo vive quem quer, né? Então, quando você afirma algo, aquilo vai acontecer. Não é isso? Então, você coloca atenção e você realiza aquilo, né? Com um copo com água, com uma atenção, vai tomar um café. Então, você vai tomar um café, por exemplo, você falou agora de Ho'oponopono, de uma série de fatores. Você vai numa padaria tomar um café. Aí, você observa que o rapaz do caixa está preocupado com as contas, o chapeiro brigou com a mulher a noite toda, né? O cara do café. Então, você observa aquilo, você coloca uma intenção ali, né? E é claro que você pode mudar o mundo, é só você querer. Né? Agora você vê o contrário, as pessoas chegam lá, reclamam, xingam às vezes e tal,
Mas quando você coloca uma intenção, né, você tem que levar luz nos lugares. Onde você entrar, você tem que entrar luz. Mesmo que for num lugar estranho, esquisito, que não existe isso. Mas você tem que chegar lá e levar a sua luz. Né? Porque a luz ela ofusca, ela vai colocar tudo em ordem, ela vai fazer a coisa acontecer. Se todo mundo tivesse uma consciência, né, dessas coisas, conhecimento, estudo, aprendizado, então a pessoa, por exemplo, ela aloca dinheiro para comprar alguma coisa, trocar, não tem nenhum problema nisso, mas não aloca nela aprender, conhecer, ter a ideia das coisas. Porque um conhecimento clássico, como uma faculdade, um curso de qualquer coisa, ele com o tempo ele vai se perdendo, porque tudo vai se atualizando e fica para trás. Fica, né? Imagina. Quando você tem um conhecimento espiritual, da espiritualidade, um conhecimento do mundo, aquilo é para sempre. A gente falou no começo, né? Um conhecimento antigo, que é o que fica, né? É só colocar adiante. As pessoas têm uma certa dificuldade porque existe a busca do imediatismo. Isso. E esse imediatismo tem que se tornar material, né? As pessoas só creem se for palpável, aí não precisa de crer, né? É só segurar. E assim vai embora a saúde, muitas vezes, vai embora o dinheiro, vai embora tudo, né? Tudo não existe prosperidade se não houver o crer, não é? Não. Matéria e espírito andam juntas. É uma coisa só, tá aqui, ó. Né? Matéria e espírito, tem que andar junto. Então, aí muitos dizem que a fé e a razão são separadas. Não, elas andam juntas, embora são coisas diferentes, né? Porque eu digo que toda razão, ela é divina, e toda fé é razoável. Então, quer dizer, você vai trazer aquilo, vai fazer acontecer, né? A razão não é você se impor, é permitir que o razoável aconteça. E todo mundo funciona, todo mundo funciona. E a fé, é claro que cada um tem uma visão disso, então você não tem que discutir, ninguém pode falar se tem ou se não tem, se é ou se não, simplesmente tem uma consciência da fé, ponto. Se você busca, um dia ela vai habitar, né? E se não, você vai responder por isso, você vai ter situações que você não vai gostar muito, né? Por não exercer uma ideia diferente. Porque ela tem o tempo dela também, né? Sim. Ela tem o tempo dela também. A fé, ela está muito ligada àquilo que a pessoa acredita, né? Ela não crê, ela acredita, né? Isso mesmo. Ela acredita, de verdade. Ela acredita em alguma coisa que alguém disse e que fica confortável. Sim. Né? Sim. Você vê como confortável a questão do pecado, a questão das doutrinas. Você acha, você, eu não gosto muito de achismo. Você crê que isso atrapalhe muito o processo de evolução das pessoas? Total, né? Porque as doutrinas, né, são isso, né? O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, né? Como receita. Isso, pecado, enfim. Quando tudo que é ditado por humanos, né, atrapalha outros humanos, né? Porque é difícil você falar alguma coisa para alguém que vai fazer algo e alguém te elogiar, alguma coisa assim, né? Então sempre os humanos eles vão estar de olho no que o outro faz para poder falar alguma coisa, talvez para atrapalhar até inconscientemente, né? Quando se fala de uma dor, já se fala de uma desgraça logo na sequência, alguma coisa assim. Então os dogmas, né, todas essas construções, elas vão desconstruindo a ideia humana. Por isso que esse conhecimento que estava lá desde o começo do universo, ele foi sendo perdido totalmente, né? Porque criou-se outros caminhos e em que os humanos saíram do crer para o acreditar, né? E aí perderam todo esse vínculo com as coisas, né? Então, tá aí que nunca vai chegar em nenhum lugar. E aí vive sem dinheiro, vive em situações não favoráveis, né? E aí quanto mais se reclama daquilo, mais se cria aquilo, né? Não se muda o estado das coisas, né? Deus está dentro, né? Dentro de cada um. Tem uma essência divina em cada um. Agora, todo mundo tem Deus. Agora, quem vive ele, né? Aí é que está. Deus está dentro. Não existe ninguém olhando lá fora. Você crê que existe alguém olhando lá fora? Claro que sim, dentro e fora, né? O reino de Deus está dentro e fora de vós, né? Então, quando você, por exemplo, o reino dele pode representar o ar, por exemplo. Você respira, você inspira, ele entra, você expira, ele sai, e assim por diante, né? As narinas são solar e lunar, né? Então, o sol e a lua entram o tempo todo. Então, por exemplo, esse lado solar toca a sua pineal, o lado
lunar toca a sua pituitária. E assim a coisa vai acontecendo. Quando você tem essa consciência, você inspira e você está criando algo, está colocando, por isso que fala, eu tive uma inspiração. Sim. É isso aí, né? Então, quando você começa a ter consciência de como o corpo funciona, como os números entram dentro disso, a atmosfera, a divindade, cria-se o mundo que você deseja. Mas a divindade enquanto energia, enquanto a nossa necessidade do mundo exterior, porque nós temos que respirar, temos que nos alimentar, beber água, enfim, tem tantas coisas do mundo exterior, e Deus vive em tudo isso. Tudo é. Agora, a questão como alquímico, né, como alquimista, você crê em alguém olhando para nós e nos julgando? Você crê nisso? Não, julgando não. Deus, ele acompanha. Então, tem uma mão que escreve, 2 olhos que observam e 2 ouvidos que escutam, só. Porque se você falar, eu não fiz isso, você fala, fez sim. É isso, entendeu? Nós temos essa consciência, né? O Deus que vive em nós tem essa consciência. Justamente, mas assim, o julgamento, nada disso, né? Então, assim, e é só olhar mesmo, porque você pode estar caindo num buraco que você criou um caminho para aquilo. Então, não é que ele está olhando lá que vai te tirar do buraco, não é isso. Tudo que você busca, você tem que fazer o movimento, você tem que crer nisso, né? E se ficar preocupado se alguém olha ou não, tanto faz, porque a vida vai caminhar da mesma maneira, né? Então, quando você sabe que tem uma energia externa, interna, tudo funciona, é uma coisa só, né? Tudo é uma coisa só, né? Por exemplo, nós somos tudo e Ele é o todo, o Todo-Poderoso, né? Então, nós somos tudo para Ele e Ele é o todo para nós, né? Então, nós nos encaixamos e aí tudo funciona perfeitamente. Você é reencarnacionista? Dentro e fora. Sim, claro. Reencarnacionista. Porque a reencarnação nos dá primeiro nos dá uma orientação, um crer de fato num Deus amoroso. Sim. Num Deus de amor, um Deus de luz. Sim. Né? Isso, só voltando à luz, eu ministrava até pouco tempo, agora eu até vou retomar. Ministrava um curso que eu chamava Morte e Renascimento, uma vivência. E eu entrava numa caverna com as pessoas do curso. Eu, naquela escuridão extrema, eu riscava um palito de fósforo e falava, bom, basta um palito de fósforo para clarear o universo. Então sejamos, né, essa pequena luz, né? Sejamos essa luz. A reencarnação para mim é a prova cabal de que Deus é amor puro, é luz, enfim. Aí a gente entende, eu falo muito às pessoas falam assim para mim, mas Deus está me castigando. Eu falo, olha, Deus não se importa. Deus não se importa. Nós somos crianças espirituais. E como crianças, a gente tropeça, cai, chora, rala o joelho. O que o pai faz? Não vai passar, meu filho. Levanta aí. Então, Deus também age com a gente dessa forma. Da mesma maneira. Né? Às vezes estão pessoas chorando na beira do caixão de um filho, que eu não vou passar por essa dor, porque eu não tive filhos, né? Eu tive 2 enteados que já são grandes, enfim. Mas deve ser uma dor insuportável para um pai, para uma mãe, ter um filho dentro de um caixão. Deve ser uma coisa realmente terrível. Eu não vou passar por isso. Mas a pessoa fala, por que Deus isso? Deus não fez nada, né? Existe uma vida, existe uma consequência da vida, dos atos, enfim. E de repente, Deus não está ali te castigando, porque não é sobre isso, né? Então eu digo, Deus não se importa, porque dentro da eternidade, essas lágrimas são como lágrimas de um bebê chorão. O que a gente tem que caminhar mais dentro dessa compreensão maior. A alquimia, ela vai para várias vertentes. Se nós pegarmos a alquimia clássica, a alquimia antiga, tudo, nós vamos ver as misturas, nós vamos ver os elementos. Justamente. Tá. E nesse sentido, o que você me diz da alquimia? Vamos trazer isso de uma maneira prática, né? Sim. Então, assim, todo elixir, né, ele é composto de 3 partes, né? Mercúrio, né, que é o conhecimento, né? O sal, que é o próprio sangue, né? E o enxofre, que somos nós, né? Então, é por isso que a gente diz, né, tem que dar o sangue por aquilo. Então, o sal que está no nosso sangue, né, ele vai fazer a coisa se materializar, né? Sim. Então, nós temos
3/3, nós temos 1/3 que está em nós, que é o sangue, né? Temos que buscar o conhecimento, que é o mercúrio, e trabalhar o enxofre, que somos nós, né? A boca, a intenção e assim por diante, né? Bom, e aí, daí para frente também temos que dominar os elementos, né? Temos que dominar o fogo, a água, a terra e o ar, né? Então vamos lá, vamos trazer para uma linguagem simples de alquimia. O que é o fogo? O fogo é o pensamento. O que é a água? É o sentimento. E o que é a terra? É a percepção. E o que é o ar? É a intuição, né? Então, a percepção, que é a matéria, que é onde todo mundo vive, é perceber as coisas. Então, perceber é você ver o que deve ser visto, não o que se enxerga. E aí não tem julgamento. Aí está o negócio, né? Tudo que você olha, tudo que você ouve, você tem que ter atenção, você tem que ouvir, né? E às vezes as pessoas, elas ouvem, mas não escutam, né? Então você tem que ouvir, está escutando aquilo e ver se aquilo é pertinente a você ou não. Então, por exemplo, uma pessoa conta para outra que está enferma, está doente. O outro escuta, beleza, né? Como a vida aí fora. Daqui uns dias aquele cara que escutou a conversa sente uma dor. E ele fala, cara, eu estou sentindo aquilo lá, eu estou com a mesma doença. O que ele fez? Ele pegou e colocou atenção naquilo que o cara falou, né? Está pensando naquilo que ele percebeu, né? Introspecção. O que o alquimista faz? Ele percebe o que pensa e não pensa no que percebe. Então, por exemplo, sentiu uma dor, isso não me pertence, não é meu, não quero nem saber, não estou nem aí, daqui a pouco passa e passa mesmo, não é isso? O cara chega numa segunda-feira de manhã no trabalho e mandaram 10 embora. E aquele cara desesperado vai falar que está em crise, que não sei o quê. Que quem tem conhecimento fala o quê? Bom, mandaram 10, se me mandar, arruma um negócio melhor. Não tem problema, né? Então, assim, você tem que perceber tudo. Quando você passa a perceber, o pensamento não atrapalha a sua vida. Mas como as pessoas não percebem, elas pensam o dia inteiro no que os outros pensam. Que tecnologia, está tudo aí para fazer esse servicinho também, né? Então, ou de serviço. Ou de serviço. Então, se a pessoa não tiver um discernimento, aí ela tem situações não favoráveis, entendeu? Então, aí que entra a percepção. E a percepção é a terra, é a matéria. E olha que legal, você falou de julgamento, né? Então, você está caminhando, legal, está andando na vida. Aí julgou, volta para trás. Aí anda, julgou, volta para trás. Então, o julgamento faz retroceder sempre, e aí não sai daquilo. Por isso que não pode julgar, jamais julgar alguém. Nunca se deve fazer isso, jamais. Julgar é condenar, né? É isso. Aí entra o preconceito, tudo. Racismo, aí é cumprido o negócio. Isso. Né? E que tudo que não tem que fazer. Né? Eu costumo colocar o seguinte, a pessoa pergunta às vezes, qual é o caminho da prosperidade? Eu falo, olha, eu não sou o dono do caminho da prosperidade, nem tenho receita. Só que de uma coisa eu tenho, assim, uma certa convicção. Não há prosperidade se você tentar diminuir a prosperidade do outro. Sim. Seja emocional, espiritual, seja o que for. Justamente. Não se gerou escassez a alguém, não gera prosperidade. Não tem como, né? Então, se você tira do outro... Às vezes eu falo, eu sei que muitas vezes quem está nos ouvindo, está nos assistindo, fala assim, poxa, mas de repente então quer dizer que eu tenho que virar santo. Não, você não tem nada a princípio, né? Só que você pode escolher, né? Claro, é a escolha de cada um, né? Você não tem nada, você pode ser preconceituoso? Pode, quem sou eu para te julgar? Isso. Porque se eu te julgar, eu já estou sendo preconceituoso contra você. Agora, a questão é, onde é que você quer chegar com isso, né? Então você vê que a percepção, como ela dá pano para manga, é uma coisa muito comprida, né? Então, assim, todo mundo tem que evoluir essa percepção, ele tem que passar a perceber as coisas, isso é muito natural, né? Isso é um elemento, né? O pensamento é o fogo que te queima, pensou besteira, mas como é que eu não penso besteira? Bom, tem que trabalhar a cabeça, tem que, de verdade, mudar os pensamentos, né? Ler alguma coisa interessante quando dorme, ou reza, cada um tem a sua cabeça, claro. Quando acorda, agradece, reza alguma coisa, leia coisas positivas, né? Você vai trabalhando isso, você vai trabalhando até que o pensamento ele começa a melhorar, porque o pensamento negativo atrai o negativo e assim por diante. Então tem que se pensar diferente, sempre isso. O pensamento é o fogo que queima, que arde mesmo, ou o calor que aquece, né? A semente que faz germinar e assim por diante, você escolhe isso, né? A água é o sentimento, então tem que se dominar o sentimento, porque o sentimento são as emoções, é o que come as pessoas, né? Cai naquela lamúria, aquela coisa toda, tristeza, não sei o que e tal, não se levanta e se afunda. Então a coisa vai indo. E quando chegamos no ar, que é o nosso alimento, é que está, é a intuição,
né? Então, intuir é Deus falando com você. Se você crê nisso, tanto faz. A intuição, ela vem, né? E você vai observar. E uma coisa que é legal, e aí começa a observar isso. Tudo que é intuição vem pelo lado direito. Sim. A foto, a imagem, o som, a palavra, né? E o que não é favorável vem do lado esquerdo. Sempre. É fatal, né? A mente mente, né? Então, entendeu? Então é isso. E aí você começa a dar atenção. Como eu te falei de manhã, veio uma intuição, né? E tá aí a resposta. E vem Sim. logo na sequência. A resposta ela vem. Então você coloca atenção e vá cumpri-la. Claro, se você fala, busca uma coisa, tem uma intuição e você nega aquilo, naturalmente começa o universo cortar aquilo. Quanto mais você trabalha, quanto mais ela cresce. Então nós temos que chegar a um ponto de viver pela intuição. E aí não há como ter erros, porque você vai estar sempre obedecendo um caminho do universo. E é Deus falando com você. Sempre, sempre, o tempo todo. É Deus falando com você porque a gente linha sabe. Direta, linha direta. A gente sabe. Se eu olho para aquele menino e digo assim, esse menino é uma pessoa do bem. Eu sinto assim. Eu posso ter certeza que é uma pessoa do bem. Se eu olho para aquele menino e digo assim, olha, é uma pessoa do bem, mas não vai dar certo nesse processo. Sim. Mesmo que ele seja ótimo, não vai dar certo porque eu já determinei. Mas, de qualquer forma, é uma forma de Deus se comunicar comigo, porque a gente sabe onde a gente vai quebrar a cara. Sempre. A gente sabe. Sempre. Aí a gente fala aquela frase fantástica, né? Eu sabia. Pô, sabia? Então por que não fez o contrário, né? Toda vez que você insiste, toda vez que você escuta alguém, né? Às vezes, né? Ou sempre, você tem situações não favoráveis. Então, tem que obedecer a intuição. E tem um trabalho um curso que eu passo, né, ministro, que eu chamo de o ser solitário. O ser solitário. O ser solitário. Então eu começo dizendo, né, que viver a intuição é para fortes. Ponto. Quando você vive a intuição, você se fortalece. E você se isola dentro de você. Né? E aí o mundo externo não te prejudica. Aí seria o que a gente chama no oráculo de ermitão, às vezes. Né? Isso. Às vezes você precisa voltar para dentro de você. Justamente. E tirar um pouco a luz. Isso. Da frente demais, né? Isso. Até a luz tem que ter um certo, claro, um certo distanciamento, ela cega, né? Cega. Tem que ter um certo distanciamento. E olha que legal, né? Quando você trabalha o seu mundo, né? E tem que trabalhar ele mesmo, o que você falou agora, até ele ficar bom mesmo. E aí eu posso pegar este mundo e compartilhar com você, que nós estamos fazendo. Sim. E você compartilha o seu mundo comigo, sem que um mundo não atrapalhe o outro. Só Exato. possa crescer, é isso. Sem que ele pode se somar, ele pode viver paralelamente, sim. Ainda que não se misture, mas está ali, né? Sim. Serve como referencial, serve como até para aquilo que a gente não quer. Isso. Não é? Porque às vezes a gente escuta determinadas coisas, não aqui eu tenho sido muito bem orientado nas pessoas que eu recebo, pessoas incríveis como você, mas a gente escuta, às vezes, você liga uma televisão, você não está alheio ao mundo, né? Você não está isolado, e você escuta certas coisas e fala assim, oi, como é que é isso? Não. Isso é um exemplo exato daquilo que eu não quero para mim. Daquilo que eu dispenso. Sim. Eu não gosto muito do não quero, digo, eu dispenso. Eu não gosto muito do não, porque o não é quase uma afirmação, né? Então eu coloco assim, isso eu dispenso na minha vida. Quando a gente fala sobre alquimia, a gente vê o cabelo branco, a barba branca, a gente fica, cadê o hábito do alquimista, né? Cadê o mago? Né? Cadê... Porque a alquimia tem outro lado dela, tem a simbologia. Claro, os arquétipos. Tem os arquétipos, tem os símbolos, tem né? Aquela isso. coisa toda. Porque a alquimia traz muito da magia simbólica. Nós vamos ver, a gente fala muito aqui, às vezes, sobre Umbanda, sobre tudo. E tem os selos da Umbanda, tem os sigilos da Umbanda. Sim. Os sigilos da Umbanda, às vezes, se você pega uma pessoa que não tem uma formação, digamos, formal mesmo, né? Aquela formação, aquela coisa toda. E ele vai lá com uma pembazinha, risca lá o chão com uma simbologia. Aí você olha o símbolo e você fala assim, opa, eu já vi esse símbolo aqui em símbolos da alquimia, eu já vi isso aqui em alta magia. E essa pessoa não sabe nem o que é isso, ela não tem a menor noção, né? Então é quase que uma linguagem universal. Universal, porque quando se tem um arquétipo, ele serve em qualquer ponto. E ele sempre é positivo, ele sempre vai ajudar e favorecer, né? Então, por exemplo, um arquétipo
que representa muito isso é o Ouroboros, né? A serpente que Sim. morde a cauda, não é isso? Então, Sim. se eu pegar vamos dizer que a serpente é o conhecimento. Nas nossas costas nós temos duas serpentes, não é isso? Que as cabeças são os omoplatas, né, que se encontram. Sim. Então, tá lá, que é o caduceu, aqui, tá aqui atrás na capa do livro. Então, se eu pegar uma serpente, né, estendida, então eu tenho um conhecimento reto e finito. Então, você junta isso. Esse mesmo conhecimento se torna curvo e infinito. Infinito. Então, tudo aquilo que ele absorve está dentro dele. Então, quando você usa um arquétipo como esse, você está ali aberto a receber tudo. Então, muita gente usa, não sabe, não tem ideia, mas se tiver consciência, se estudar, que a gente acabou de falar agora, se estudar as coisas, vai ver que a coisa é muito grande. Né? E um simples desenho, um simples arquétipo te remete àquilo e traz tudo para você do bom, do melhor. Né? Quando você tem consciência daquilo, quando você busca. Eu sou um oraculista, eu coloco o tarô, às vezes nem coloco o tarô, às vezes eu faço por questão psíquica, também faço a leitura da mesma forma. Mas o que eu gosto do tarô? Eu gosto dessa visão, desse arquétipo. Nós vamos ver, por exemplo, na Roda da Fortuna a gente vai ver esse arquétipo, no mundo nós vamos ver esse arquétipo, né? No mundo você já vê ele fazendo ligação. Na Roda da Fortuna você vê, são dois seres coisa, também, isso. Que também significam a mesma coisa. Então nós vamos ver esse símbolo em várias partes. Nós vamos ver o 8 deitado, que é o símbolo infinito, justamente, em várias culturas. Nós vamos ver a suástica também, que a suástica também, o nazismo se apropriou dela, mas não era dele. A suástica não era um símbolo de maldade, era um símbolo espiritual. Total. Você vai ver isso na Índia, você vai ver isso. Na Índia se usa, né? Ainda se usa para o bem, né? E não para significar aquilo. Mas nós vivemos em função dessa simbologia que acaba se tornando uma coisa que não é propriamente a sua origem. Mas a partir do momento que se diz que, acabou, né? É meio que... Vibra. Porque vibra e traz para você o... Vai vibrar diferente. Vai vibrar e vai te abraçar. Vai começar a mudar comportamentos, pensamentos, ideias. Você vai se construindo cada vez mais dentro de uma positividade do universo e começa a absorver tudo aquilo que é de verdade seu, que você nem sabe. Que você pode querer um monte de coisa, mas você tem muito mais para receber e às vezes aquilo que você quer não é para você. Então, deixar o universo agir, né, da maneira natural, e as coisas vêm para você naturalmente, elas acontecem. Eu costumo colocar para as pessoas o seguinte: eu tenho 2 pílulas diárias que eu uso para a minha vida. Eu olho para o espelho e converso comigo, falo: olha, você é maravilhoso, você é incrível, você consegue tudo o que você quer, como você tem facilidade com as coisas. Isso eu falo para o espelho todos os dias. E na segunda pessoa, hein? Meu Deus, por meu Deus interior. E à noite eu quebro meus contratos. Isso eu faço desde que eu me conheço por gente. Porque eu creio no poder da palavra. Sim. Eu creio no poder da palavra. Você começa o nosso papo de hoje falando sobre isso, que se faça luz, né? E foi feito. Estamos aqui, né? Está feito. Tá Você já aí. Coloca dessa forma. Está tudo aí. Então é tudo uma questão da palavra. Tudo é. O verbo tem um poder criador. A alquimia, ela é a mãe da química? É a mãe da química. Trouxe a química, veio depois a herbácea, veio tudo junto, né? A própria homeopatia vem disso, e foi um trazendo o outro. Paracelso, um foi trazendo o outro. Eu sou homeopata, não médico também. Então foi se construindo aí. Tudo faz parte a própria eletrônica, assim, toda a parte de criação, né? É alquimia pura, né? As misturas, né? Eu sou homeopata não médico, mas eu cheguei à conclusão de que eu posso trabalhar a homeopatia através da radiestesia e mais a radiônica, né? Uhum. E daí entra aquela história: você não tem tempo, não tem espaço, você é tudo aqui e agora, né? Sim, só. O ontem não existe, amanhã também não. Amanhã também agora. Não, é tudo aqui e agora. É o eterno agora. O resto é um processo de ilusão. Porque amanhã não existe, amanhã vai ser hoje. Só tem um dia no mundo, né? Todo mundo espera um monte de dia, só tem um, né? Então, todo dia é o mesmo, né? Então, diferente. Os elementos químicos, você também lida dentro da alquimia? Pouca coisa, né? O que se coloca mais a ideia sempre é o mercúrio, né? O enxofre, né? Que é o que mais se coloca dentro da ideia da construção. Você tem o seu laboratóriozinho?
Tenho também. Tem coisas, também. claro, tem coisas que eu sei. Alquimia tem alguns selos, algumas coisas. Então, por exemplo, assim, mesmo assim, um elixir, por exemplo, você vai decantar, né? Sempre a gente parte ou da maçã ou da rosa branca, né? Não se tem mais do que isso, né? Eu amo a rosa branca. Não é necessário mais que isso, né? A rosa branca tem tudo que é necessário, então, e a maçã, idem. Então, se parte desse processo aí sempre, de laboratório químico mesmo, entendeu? O plano, nós temos esse plano consciente, né? Acho que consciente, Sim. que é o que está desperto, né? O que nós estamos vendo. Mas nós somos uma salada, nós somos uma grande salada no universo. Você entende o universo como uma casa de muitas moradas ou Sim, não? sim. Então, assim, dentro do globo, né? Nós temos aí a terceira dimensão, a quarta dimensão, a quinta dimensão, né? Temos o oco da Terra, que é igual aqui, né? Só é o oco, nós moramos na casca, e tem a parte interna que também está lá. E lá a vida ela é eterna. Então, assim... Está habitada? Está habitada hoje, é habitada. Muitos desses... Bom, aí vamos entrar no campo... Não, mas vamos entrar, que eu acho incrível. Então, por exemplo, muitos não todos, né? Aviões que somem, tudo que some está lá. Passa por um portal que abre-se e se fecha o tempo todo. E aí o cara está voando, né? Está no avião e aí passa, a instrumentação para de funcionar, ele percebe que fica estranho, o piloto, depois ele volta a funcionar e ele recebe o comunicado que vai pousar em tal lugar, que é mais ou menos igual isso aqui, né? Então hoje o oco da Terra ele é habitado por Melquisedeque. Então ele comanda lá, que é o cara que sempre instruiu todo mundo. Jesus, Buda, né? É o único ser criado, né? Nós somos gerados, né? Então todo conhecimento ele parte desse princípio. Por isso todo mundo fala, mas todo mundo chega ao mesmo lugar, não é isso? Porque não tem como. Não tem como. Não é isso? Tudo vai chegar na mesma história. Então assim, como nós estamos, como você falou agora, na era de Aquários, nós nos aproximamos, o tempo ficou mais curto, é claro, porque o mundo está mudando de faixa. Então, em algum momento o tempo ele vai sumir, né? Temos os horários, tal, que é uma coisa. Agora, a distância é uma coisa, o tempo é outra coisa, né? Então, o tempo está cada vez mais escasso. A única dimensão não material, né? Justamente. Então, quer dizer, quando unir, né, o oco com a superfície, é claro, quarta dimensão plena, e aí não tem mais o tempo, né? Nós estamos caminhando para isso. Por isso que o mundo está meio que um furdúncio, né? Ele está se ajeitando, a humanidade e outras coisas estão se colocando em ordem devido a essa grande mudança que já está acontecendo já há muito tempo, né? O alinhamento de eixos e assim por diante. Então, tudo isso vive junto, mundos paralelos, e está tudo aí, né? Então, assim, a quarta dimensão, onde habita a nossa alma, né? Nós temos um corpo e um espírito aqui, e a nossa alma em quarta dimensão. Quando dormimos, vamos para a nossa alma, continuamos em atividade, e o corpo descansa. Então, assim, que conheceram os aprendizes, né? Quando vai deitar, dá um comando, vai aprender alguma coisa, vai estudar, porque o espírito continua. E você... ele não tem descanso, não precisa. E aí você volta para cá já aprendendo alguma coisa, sabendo, né? Não é só dormir, né? É um descanso do corpo. Então você tem um aprendizado integral o tempo todo e vai aprendendo a entrar na dimensão superior e ter contato com outras coisas e assim por diante. Então tudo que nós fazemos aqui, como você me falou, essa ideia de unir as pessoas e levar a luz, fazer um movimento diferente, tudo isso reflete também na quarta dimensão. Então as nossas almas, o que fazemos ao corpo, a alma sente, percebe e vive, e essas almas começam a gerar luz também e tocam outras almas que têm situações hoje que não são interessantes. Então, assim, cara, se você perguntar para mim, dá para mudar o mundo? Dá. Dá para melhorar? Dá. É o que a gente está fazendo. Está buscando levar um conhecimento adiante, né? E mesmo que alguém não quer escutar, não tem problema. A gente limpa só a nossa porta, isso, né? Ele foi pronunciado. Ao ser pronunciado, ele está registrado numa egrégora. A gente limpa a porta e continua. Isso, não dá para você limpar, não dá para você limpar tudo, né? Justamente. Então você limpa a sua porta e então, toca a vida. Isso continua. Então continua e vibra. E em algum momento vai tocar alguém que tem um coração puro, que busca algo, que vai chegar nisso aí. Porque as ideias ficam aqui, os pensamentos estão aqui na quarta dimensão. Então você cria uma egrégora e em algum momento alguém vai acessar esse troço, ele vai trazer para cá. Ele quer uma melhor, ele quer mudar, então ele vai acessar um caminho, né? E vai melhorar. Isso é fatal. Isso que a gente não pode parar, né? É até meio ridículo esse desejo do homem por outros planetas, por outras coisas, porque nós não conhecemos o nosso, né? Então, cara, aí se a gente for entrar, porque assim, né? O corpo humano ele foi
construído para habitar aqui dentro. Ele não sai para fora, não há como. Né? Outros corpos conseguem viver aqui, por quê? Porque a nossa atmosfera é a atmosfera mais rica que existe em todo o sistema que tem fora. Né? Tudo que você imaginar, sais, tudo que você imaginar tem no ar. Né? Então eles conseguem vir para cá e respirar. Nós não, é diferente. Né? Então, é claro, essa busca é uma busca que deixa para quem quiser buscar. Né? Eu acho ela autêntica, eu acho ela salutar até, mas o que eu penso é o seguinte: nós temos muito aqui, nós não conhecemos o fundo do mar. Justamente. Nós não conhecemos. De vez em quando aparecem umas criaturas surpreendentes, porque essas criaturas desencarnam, né? Porque também eu acho que tudo desencarna, porque você está fora da carne, tem energia. Tudo é espírito. Tudo é espírito. Essas criaturas desencarnam, vêm bater na praia, aí acha aquilo, acha um osso diferente, acha uma espinha diferente, acha alguma coisa, um formato diferente. Aí fala, olha que tem isso, esses monstros. Que monstros, né? De repente a gente conhece o quê? 5% do mar, se conhecer, não se conhece as profundezas, não tem condições de chegar às profundezas. Então a gente precisaria conhecer melhor, né, talvez, o nosso planeta. Eu acredito em civilizações tanto no centro da Terra, sim, como no fundo do mar. Sim, tá aí. Eu acredito. O mar, ele tem uma névoa, né, que todo mundo que entendem como o fundo do mar, mas não é o fundo. Aquilo passa para a quarta dimensão da água. E aí os seres que habitam lá, né, personagens, peixes, e assim, mesmo a nossa anaconda, por exemplo, né, os portais que tem no Amazonas, por que ele é grande? Porque ela vai para o oco, cresce e volta e fica vivendo, ela não faz a passagem, então ela vai crescendo, fica gigante mesmo, entendeu? Fica gigante, que imensa. Então, assim, os portais em breve vão estar começando a abrir, vai ter um mundo diferente, o mundo está caminhando. E viram coisas diferentes também, né? Sim, é um lado maravilhoso, o mundo está ficando, assim, bem interessante. Muitas das coisas que nós entendemos, talvez, por extra, não são extra, né? São intra, né? Sim, justamente, são aqui mesmo. São intra, são submersos. Isso, depois as pessoas com o tempo vão se habituar com esses seres, porque vai começar a ficar o tempo todo, né? Isso vai se misturar. Fica impossível, né? Fica impossível ver a conversa. Porque o que acontece é o seguinte, essa história de surgir do nada, sumir do nada, joga no radar, não acha. Se não está no radar, tá aqui, né? Pois é. Tá aqui. Tá aqui. É bem nosso, né? É um mundo paralelo, é outro, que as pessoas só entendem o que enxergam. Mundos paralelos. Aí também eu acho que aí é alquimia pura também. Mundos paralelos. Tem uma foto de uma garota, acho que é americana, se eu não me engano. E ela tira a foto num jogo de espelhos. Tá. Só que o ângulo que ela está se olhando do espelho de volta, não existe nenhuma configuração de espelho que conseguisse isso. Já vários cientistas olharam, não sei se você conhece essa foto. Não conheço. Inúmeros cientistas. Eu não trago, porque como a gente não vai dar aula, né? Sim. A proposta não é essa. Sim. Então a gente às vezes cita e não consegue citar a fonte. Mas quem quiser a fonte, gente, é só entrar na internet, está lá. E observação, essa foi comprovada cientificamente que não é falsa. A foto é verdadeira. O espelho está olhando para ela, ao invés de olhar para o espelho. Então, dimensões paralelas. Porque deveria ser assim, né? Quando você olha para o espelho, você não vê você lá, você vê a sua alma. Você vê mais que você lá, entendeu? Porque, por exemplo, né? A sua pituitária toca a sua pineal, a sua pineal toca a sua pituitária, como se fosse, né, a tomada, macho e fêmea. Então o espelho é maravilhoso. Por isso que você falou aqui, olha para o espelho e conversa. Sim, o espelho. Isso é maravilhoso. Sou apaixonado pelo espelho. É você mesmo na quarta dimensão. Então no espelho deveria mostrar você de costas, né? Porque seria você. Né? Sim. E aí é você que está lá, mas quando você está de frente, é o reflexo. Né? Então os mundos paralelos são isso, são reflexos. Por que você consegue realizar coisas? Porque tudo bate no espelho e volta. Então, quer dizer, os mundos, tem muita coisa aí. O mundo é espelhado, tem os mundos paralelos. O espelho mostra muita coisa, as câmeras mostram muita coisa, porque elas estão refletindo aquilo que está sendo mostrado. As câmeras hoje é aquela história, né? Porque antigamente, é que nem eu falo, para você gravar alguma coisa, você tem que criar um monstro dentro do ambiente, né? Hoje eu saio daqui, deixo as câmeras daqui ligadas à noite, com luz apagada, elas estão gravando tudo. Então, de repente,
alguém mais distraído que estiver andando por aqui, de repente flaga. Vai, é flagado. Né? De repente você flaga alguém mais distraído, Isso. né? Falar, esse menino nunca mais entra aqui. Pois é, assim, entra alguém mais distraído, você flaga ali. Bom, então dentro dessa questão toda, nós falamos sobre a questão prática da alquimia, nós falamos sobre a questão física da alquimia, nós falamos sobre símbolos, enfim, nós fizemos um apanhado. Claro que a alquimia é muito mais do que isso, nem tudo é falado dentro de um bate-papo como esse, né? A alquimia é um pouco mais profunda do que isso, mas eu acho que ainda a gente pode dar um acabamentozinho à seguinte situação. Bom, já me falou que é reencarnacionista. Eu tenho um processo de trabalho que todas as vezes que a pessoa vem para um tratamento, passa por um oráculo, uma visão psíquica, seja o que for, ou mesmo um tratamento quântico, eu acabo abrindo o campo de visão, que não é uma coisa que eu controle, não é uma coisa que eu controle. E eu vejo seres, né, que provavelmente são de outras dimensões, talvez não da quinta, talvez da sexta, da sétima, da oitava, não sei, ou de uma realidade paralela. E eu separo isso pelo tempo de fixação. Porque se eu fixar os olhos e sumir, é plasma. Se não sumir, tá lá. Tá lá. E quando essas criaturas estão ali, elas são tão físicas quanto eu e você ou o Rafinha ali. Tá ali. Dentro do processo da alquimia, vocês trabalham até qual dimensão? Vamos lá. Para nós, até a quinta dimensão. Dali para frente, não é sabido. Então, o que nós aprendemos... Porque assim, todos os nossos estudos tanto acontecem em terceira como quarta dimensão. Então, a gente vai dormir, não dorme, continua trabalhando. Então, eu durmo tipo 2, 3 horas por dia no máximo. Né? Então, vamos lá. Também. Então, é mesma linha, né? Então, não tem jeito. O que é colocado assim, que na sexta dimensão habita Deus. Né? Então, a quarta dimensão, o que ele pensa. Quinta dimensão são as ideias dele, né? Essa dimensão não é sabida, Deus está ali, né? Então, assim, pode haver outras dimensões ou não, né? Mas todo mundo que você vê por aqui, eles estão em dimensões, geralmente quarta dimensão. Ou né? paralelas. Ou paralelas, terceira paralela ou quarta dimensão, né? Então, assim, os únicos seres hoje que habitam aqui de quinta dimensão são os Elohims, que são os arturianos, que são os criadores, né? Igual Deus. Então, por exemplo, quando Deus disse, vou fazer a Terra, eu quero ter quem amar, ele cedeu um átomo de vida, e os arturianos cantaram sobre esse átomo 7 dias, e se expandiu, e criou-se o planeta Terra. Daí foi dito, faça-se a luz, e a vida começou. Então os arturianos são criadores, chamados de Elohims, deuses. Elohá, Deus, né? Então é isso, o nosso caminho é esse, até a quinta dimensão, mas mesmo assim a quinta dimensão é a intuição, é a ideia de Deus. Então nós recebemos de acordo com o nosso buscar, com a nossa atenção, e aí é claro, a intuição ele é que dá, ele é data, né? Então os pensamentos eu posso acessar por meditação, com a prática eu posso buscar mesmo de olho aberto, eu vou buscar uma ideia, alguma coisa. A quarta dimensão vai te passar tudo que você tem que saber. Então, por exemplo, quando você faz uma pergunta, mesmo um aprendiz, vamos dizer que aquilo, eu nunca passei os olhos naquilo, mas quando pergunta, começa a vir a resposta natural. Ela vai chegando, né? Para você poder Eu falei para Deus, falei, bom, se você quer que eu coloque esse negócio para frente, e eu pensei muito a fazer isso, porque assim, o receio de dizer alguma coisa a alguém, machucar alguém, ferir ou causar. Então ele disse, olha, eu falei para ele, eu não quero ficar sem resposta para alguém um dia. Então, graças a Deus até hoje tudo funcionou, né? Então assim, a quarta dimensão está aí, é um mundo que está com você, ao mesmo tempo está paralelo e você acessa tudo que é necessário. Agora, todos esses seres que estão aqui, eles estão sempre em quarta dimensão e ou terceira, em planos paralelos aqui com a gente. Sois deuses. Nós somos deuses? Somos, todos nós somos. Também todos creio nós, nisso. Todos nós. Porque quando nós cremos, nós somos criadores também. Isso, porque olha que legal isso, né?
A Terra, por isso que ela está em movimento de crescimento, ela está sendo preparada para a quinta dimensão. Estamos entrando em quarta agora, vamos para a quinta. Então, o que o humano vai fazer em breve? Criar. Nos tornaremos Elohims, deuses, que já somos, só ter essa consciência. Agora não tem consciência para fazer na prática. Então, e os arturianos farão outras coisas, certamente. Talvez na quinta, não sei se na sexta, isso eu não sei te responder, porque Claro, vamos amplo, até a quinta, né? Claro. Então, assim, mas eu sei que nós humanos chegaremos à quinta dimensão em breve. Então, temos que, não é justo você trabalhar tanto, estudar tanto, né? E isso tem que fazer o mundo andar, tem que fazer o mundo ir para frente. É um tempo maravilhoso que nós estamos vivendo, não é? Então, cara, eu canso de falar isso. Nós estamos encarnados numa época como foi há 2000 anos atrás. Quer dizer, agora é a mudança. Nós estamos fazendo, criando, escrevendo história. Né? O mundo está mudando. Isso é maravilhoso, cara. Embora o negócio está estranho, mas não está. O mundo é assim mesmo. Ele está se construindo. Nós estamos aqui, olha, pensa uma coisa. Nós estamos aqui agora, batendo um papo com pessoas em qualquer parte do mundo tem acesso a isso. É como se nós tivéssemos um canal de TV internacional via satélite. Olha, nem delay tem, é na hora. Sim. Inconcebível há poucos anos atrás. Sim. Isso aqui seria uma coisa que você teria que gastar bilhões para fazer. E mesmo falar o que estamos falando, talvez. E falar sobre o que nós estamos falando, né? Seria interessante. O que é maravilhoso ainda, porque é um acesso de quem tem interesse específico. Sim, sim. Então é seletivo. E pronto, porque não vai vir alguém que não queira ouvir sobre isso, sim, né? Sim. Então isso é incrível. Sim. Isso é maravilhoso. E mesmo isso estamos fazendo isso se fortalecer, porque quantos tem aqui dentro acompanhando a gente? Ah, né? sim. Então, todo o mundo ele é conectado, tudo um favorece o outro, um ajuda o outro. Uma grande, eu brinco com os meus pacientes, com os meus clientes. Eu brinco assim, eu digo que nós somos uma grande sobremesa de sagu. Quem não é de São Paulo não sabe, não é do Paraná, não é do Sul. Sagu é uma sobremesa, gente, umas bolinhas de araruta cobertas de vinho. Sim. Então nós somos uma grande sobremesa de sagu, né? Nós somos todo mundo colado e com a sua individualidade, né? Sim. Quando rompe essa individualidade é que complica, né? Isso mesmo. Porque, olha que interessante, o mundo é vivo. Se você respeitar tudo que é vivo e viver a sua vida, vivendo de verdade e colocando a vida adiante, tudo funciona. Os legumes, a fruta, o humano, o animal, tudo está vivo. Tudo é vivo. Então, se eu favoreço a vida, todos recebem isso. Se a pessoa prejudica, todos são prejudicados. Prejudica o coletivo. Isso. Então, assim, esse é o caminho, né? Favorecer o maior número de pessoas. Tudo que você puder tocar, fazer andar, tem que ser feito. É necessário. Né? Você não pode ser omisso. Pode buscar um caminho, tem que fazer e pronto. É isso. Nós somos, eu não vou dar o nome desse arroz, que é um arroz típico de Goiás e Minas, mas é um arroz muito incrementado. Você deve ter ouvido falar, mas nós não vamos falar aqui no ar o nome do arroz. Esse arroz vai tudo, gente. Vai todo tipo de carne, vai todo tipo de ingredientes, milho, azeitona. Depois eu falo para vocês em particular o nome desse arroz. Enfim, a gente acaba sendo isso, né? Sim. Um grande arroz misturado, não é isso? É tudo. Bem e mal. Não existe em essência, né? Claro que não. O bem é a ausência do mal. E o mal é a ausência do bem. Então, se você fala, faço bem, eu falo, eu não respondo nada. Eu sou uma pessoa boa. Nossa, essa tem. Entendeu? Então, assim, todo mundo que fala que faz o bem tem que ficar esperto, né, cara? Porque o cara que não é legal, você sabe que ele não é legal, você fica longe dele. Claro. Agora, aquele que diz que é legal, tem que ficar atento com ele. Tem que ficar esperto. Sabe-se Deus, né? Entendeu? Tem que ficar esperto. Então, assim, isso não existe. Isso é ausência. Mesmo o universo, ele fala assim, eu sou bom. Como assim? Não entendi isso, né? Porque a dualidade não funciona, né? Não. Quando a gente falou de quinta dimensão, falamos de arturianos, então, o que temos que tomar cuidado é com a dualidade, né? Então, assim, tem que acabar a dualidade, o dual, né? Não tem bem, não tem mal. Tem o que tem, é o que é, né? Então, a coisa funciona só de um lado. Eu não sou um grande conhecedor, aliás, não sei nada de alquimia. A gente conhece um pouco da vida, né? Um pouquinho. Então eu vou usar o termo alquimia da vida de uma forma, não, por favor, não desrespeitosa e nem leviana, mas só para poder me expressar do jeito que eu preciso me expressar agora. As pessoas que agem de forma negativa nesse mundo, talvez seja um pouco do tempero necessário, né? Também, para fazer andar, né?
Então, por exemplo, assim, tudo que você passa na vida, às vezes, que alguém te causa, ele te fez você andar. Então deve se agradecer ao outro lado todos os dias, porque esse cara fez você andar. Eu agradeço todas as pancadas que eu levei. Isso, porque assim, cara, esse cara te fez andar. Ora, Então não adianta você brigar, achar ruim, não esquece isso, cara. Agradece, porque primeiro passo, aceita. Aceitou, agradece, perdoa e vai embora, entendeu? E a coisa funciona, porque se alguém te prejudica, você tem que buscar para aquilo e você vai aprender, você vai andar. Então o cara foi legal com você. assim. Né? Então, é claro que dentro do mundo ele vai ter o dele, porque nada passa impune neste mundo, mas eu não estou preocupado com isso. E toca-se o barco para frente. O mundo se refere a isso, né? Eu digo sempre, o livro que eu estou lançando até, eu estava conversando com você, é exatamente sobre isso. Eu falo sobre o perdão, a gratidão, né? O perdão, a gratidão e o desapego. Porque as três coisas falam do mesmo assunto. E é difícil você separar. Sim. Mas é bom você deixar, pelo menos, com uns apêndicezinhos, umas vírgulazinhas, né? Para a gente dar uma pequena separada nisso, para depois juntar tudo. Sim. Porque quando você perdoa, não tem nada a ver com o outro, né? É você, é sobre você. É aquilo que você quer carregar ou não. Né? Porque perdoar para mim é isso, olha, isso é seu. Isso é seu. Você agiu dessa forma, isso é seu, isso não me pertence. Né? Eu perdoo, porque isso não me pertence. Porque a partir do momento que eu não perdoar, aquilo passa a ser um pertencimento para mim. Vive-se aquilo o tempo todo. Vai viver aquilo o tempo todo. Vai mastigar aquilo o tempo todo. Quando você perdoa, você desapega. Se livra. Você se livra, Total. você desapegou. Total. Né? O perdão tem dois caminhos, né? Você perdoar e ser perdoado. Então alguém te pediu, você fala, olha, não quero te ver mais na minha frente, mas eu te perdoo. Pronto, tá bom. Eu te perdoo e te liberto. Sim. Me liberto de você. Os dois, né? né? Porque existe aquela história. Chega um momento que você não precisa conviver, né, com o curativo, com uma foto do curativo. Né? Sim. Quando você tira o curativo, você joga no lixo. Né? Já foi, então. Já foi. Né? Então, eu falo sobre isso, que perdoar não é esquecer. Perdoar é tirar a mão do outro do seu pescoço. Né? Porque senão vira uma bagunça. Bom, nós vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória aqui. Com certeza eu não coloquei na ordem, né? Mas você sabe de cor. Aqui estão todas as suas publicações? Sim. Todas as suas publicações, que é muita coisa, inclusive. Né? É muita coisa, você produziu bastante. Qual é o primeiro aqui? É o Arte do Equilíbrio. É esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, são os 4 verbos, né? Ah, ok. Então aí é uma síntese da alquimia, né? Onde tanto a ideia da respiração, do trabalho ao corpo, Que a parte financeira, isso. a parte de equilíbrio, né? Então são pequenas dicas. Inclusive esse livro eu recomendo aos aprendizes, assim, se você tem uma situação diária, abre o livro, você vai ter a resposta lá. Tá lá. Que maravilha. Aqui, ó. Entendeu? Saber, querer, ousar, calar. São os 4 verbos. São... É isso, né? Quando eu sei, porque complicado. eu sei, porque eu quero. E se eu sei, se eu quero, eu ouso, tem que me mexer. Mas não posso contar para ninguém. Contou, dançou, né? É o calar. Ah, você concorda comigo nesse assunto sem saber, então. Total. Que tudo que eu faço... Falou, dividiu, né? Por exemplo, eu estou falando sobre o livro, porque o livro está pronto. Sim, está pronto. Pronto. Vai adiante. Mas eu não canto. Já dizia minha afinada avó, uma bruxa, que me ensinou o tarô aos 3 anos de idade. Que legal. E ela dizia o seguinte: a galinha que canta o ovo cedo é comida no ninho. A galinha esperta, ela sai e vai cantar lá longe. Porque se a cobra vier comer o ovo, não come ela junto, né? Sim. Então minha avó já dizia isso. E a gente, às vezes, canta a bola antes da hora. É aquela pessoa que tem... Eu vou brincar aqui agora com vocês, mas é verdade. Você tem 3 amigas com quem você... Ou 3 amigos, que tem o lado masculino também, que vocês compartilham o seguinte: eu não acho ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Aí, de repente, você acha aquela namoradinha, aquele namoradinho que é tudo de bom. Aí você vai contar
para as 3 criaturas que só sabe chorar com você. Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser a pior pessoa do mundo. Ou ela vai ser a pior pessoa do mundo. Porque você deixou de fazer parte daquele equipe. Justamente. Então, viva seu amor, não conta tudo. Não precisa contar, né? Não, Não nada. precisa contar. De nada, te de cala, né? Cala-te. Calar é absoluto. Porque não te calas, como dizia o outro lá, né? Chega um momento que a gente tem que calar. Isso é em questão de negócio, é em questão de tudo. Às vezes eu sou conhecido por ser mais dócil no jeito de lidar com as pessoas. Mas mesmo assim, às vezes você tem que dar um passo um pouquinho adiante, né? Eu digo, se você quer curtir a tua vida, se você acha que a tua vida está sem graça, que você engordou 50 quilos no último mês, não consegue namorar, não consegue nada, e assistir filme melado, tomando uma lata de sorvete com a tua amiga gordinha igual você, não vai rolar. A não ser que vocês duas estejam muito felizes em estar gordinhas, porque gordinho é lindo também. Tudo. Eu acho tudo lindo, mas você tem que estar bem onde você está. Porque se o teu problema é emagrecer, você tem que tomar atitudes para emagrecer. O seu problema é magreza, tome todas as atitudes para engordar. Mas seja coerente. Sempre. Seja coerente, né? Porque as pessoas, eu vejo as pessoas vivendo vidas incoerentes. Vidas vivendo o azul querendo vivenciar o vermelho. Aí não tem como você encontrar um equilíbrio, né? Não tem como. Não adianta você buscar uma coisa e viver outra. Ações e comportamentos. Você fala uma coisa, faz outra, também não pode. A alquimia fala exatamente isso, né? Isso. Viver o que fala. Viver o que Viver fala. o que fala. Entre uma palavra dita e não cumprida para uma mentira, não tem diferença. Não tem diferença. Entendeu? Não tem. Então, e as pessoas vivem mentindo, né? o tempo todo. Vivem mentindo o tempo todo. Depois desse aqui, nós temos Vamos qual? lá. Aí eu fiz o Ho'oponopono, né? Porque é um... Esse aqui. Esse aqui, violeta aqui. Já fiz violeta, na cor de acordo. Ah, né? sim, de acordo, com certeza. Então é isso aí, né? Porque Cor de Saint-Germain também. para buscar, para ter, para andar, tem que limpar. Se nos esvaziar a caçamba, né? Então, quando todo mundo nasce, o karma vem junto, não vem? Beleza, tem que viver e tal, mas você pode limpar isso, pode acelerar o processo, pode quebrar qualquer coisa que ficou presa aí, contratos de pobreza, qualquer troço aí, né? Olha que maravilha. Sempre ser jovem, sempre ser rico, nunca morrer. Nunca morrer. Nunca pensar nisso. Só pra frente, vida. Porque quando nós pensamos nisso, não precisa acontecer, já aconteceu. Já aconteceu. Tá cheio de gente nesse mundo que só esqueceu de deitar. Só. Porque já está morto. Já está morto faz tempo. Está morto faz tempo, esqueceu de deitar. A sepultura deles é o mundo. Muito triste isso. É muito triste. A sepultura deles é o mundo, né? Eu recomendo para todos os meus clientes, todos, sem exceção. Eu dou até uma judiadinha. Durante 60 dias, 3 vezes por dia. E depois disso, eu falo, depois disso você aprendeu, continue. Continua. Simples assim. Depois disso você aprendeu, continue. Tem uma coisa que a gente fala assim, por exemplo, né? O que você necessita estudar? Si mesmo. Aí estudou, aprendeu? Continua estudando. Então é isso. Tem coisas que é assim, você tem que aprender e continuar. Só isso. É porque você abre uma porta, tem duas, você abre duas, tem mais duas, mais isso, duas, mais duas, mais duas, mais duas, mais duas, mais duas. Daqui a pouco não... Não tem, né? E você vai entendendo que você tem... você vai entendendo que você é um ser ilimitado, mas numa vivência limitante. Então você não pode querer saber tudo, sobre tudo. Não, né? Isso não existe. Não existe. Então, existem pessoas que se torturam com isso, né? Eu tenho, por exemplo, amigos que querem aprender 10, 15 idiomas. Eu falo, para quê? Hoje. Ótimo, se você gosta, ok. Só que você vai ficar sem os 15, porque a mente humana hoje não acomoda isso mais. Nós evoluímos para outras coisas. Nós evoluímos para a praticidade. É outro caminho. É outro caminho hoje, né? Hoje nós temos os DECAP, né? DECAP que fala. Isso. Nós temos, né?
Eu sou obrigado a ter 3 celulares, porque são trabalhos diferentes. Então, quando eu não quero mais saber do celular, só quando é necessário, né? A gente vai caminhando. Então, esse do Ho Oponopono, gente, esse aqui, a Arte do Equilíbrio. Esse foi o segundo, né? Esse foi o segundo livro, né? Então, e você sempre com a mesma editora, né? Sempre o mesmo caminho, Sempre, sempre a mesma editora, sempre isso. Sempre. Muito bom. É a coisa da fidelidade, ser fiel às coisas, né? Não só a si próprio, como a todos, né? Meu amigo, se você aprende a ser fiel com o outro, automaticamente você é fiel a você, né? Sim, isso mesmo. A fidelidade tem a ver com a gente, né? Isso, o primeiro passo é a gente pratica. Ser fiel a si próprio e favorecer os outros. O terceiro? 7 lições, né? Perdão, chama Verde Limão, perdão. Esse que veio depois, né? Esse já tem uma ideia diferente. Chama Verde Limão? Isso, Chama Verde Limão. Então, assim, né? O Ho Oponopono, ele tem um trabalho maravilhoso, mas a Chama Verde Limão, ela chegou aqui já junto com a Fraternidade Branca, depois de 1954 e tudo. Então, veio trazer um grande movimento. Não conheço. É maravilhoso. Incrível. Incrível. Olha. Verde é cura, né? Verde é cura. Então, assim, a Chama Verde Limão, ela trabalha cura, verdade e justiça. Ah, sim. Né? Então, quando você recita o apelo, então aí eu explico direitinho a construção, como aconteceu e tudo, né? E quando você recita os apelos da Chama Verde Limão, você tem respostas imediatas, por exemplo. Então, você tem Xangô, hein? Hoje. Você tem que saber tudo aquilo que está ao seu redor. E você fazendo todo dia, está sempre protegido, porque o que é estranho não chega, e o que tem que saber você fica sabendo, o que tem que ser mostrado é mostrado. Que maravilha. E assim por diante. Então, é interessante. Se relaciona à quinta-feira, a prosperidade, é uma série de fatores. Muito Olha legal só. isso. É maravilhoso. Você vai... Chama Verde Limão. Não, isso aqui eu vou devorar. Curti bastante, muito legal. Eu vou devorar. Bom, aqui... Depois nós temos... 7 lições. 7 aqui, lições. Né? Que é a ideia dos arturianos da construção do planeta. Então, por exemplo, todas as lições trazendo para a sua vida como você realizar suas coisas. Desde o momento que faça a luz até a realização, até ficar pronto. Então, tem 2 lições que elas têm o mesmo nome, embora sejam diferentes, que é o ritmo, né? A 5ª e a 7ª lição. Então, se eu não manter o ritmo, eu não tenho o que eu necessito. Então, é aquilo que você falou, né? Continua estudando. Então, o ritmo é aquilo, continua fazendo. Continua fazendo. E a realização, ela acontece. É criar aquilo que busca. Eu achei interessante, até quero voltar ao assunto que você falou assim, olha, se falar que é bom, eu já assusto, né? Você sabe que uma das coisas que às vezes a pessoa fala assim, nossa, Ivan, mas eu vejo uma luz muito boa em você. Se essa pessoa fala, não faça isso. Não faça isso porque eu estou encarnado, eu não sou grande coisa. Eu estou encarnado. Estão aqui para fazer... Não tem ninguém grande coisa aqui. Está aqui por algum motivo. Não é? A gente está aqui porque tem muito para aprender. Depois desse vem... Pois é. 7 edições aí veio relacionamentos. Esse aqui. Aqui, né, que... Enfim, não só relacionamento, por exemplo, homem e mulher, casal, não é isso, mas o seu relacionamento com Deus, né? Relacionamento com o universo, com as pessoas, com todo mundo, né? Se relacionar, né? Então, o próprio nome não é legal, né? Porque laçar uma pessoa 2 vezes é estranho isso, mas não tem problema, a gente usa o nome e vamos tocando. Então, você aprender a se relacionar numa empresa, num casal, na família, com amigos, com pessoas que você conhece hoje, tudo isso. O relacionamento, ele tanto faz ele ser amoroso, como de trabalho, como de amizade. A questão, eu acho que a questão principal é você entender sempre o outro no direito dele viver a vida dele. Sempre. Nunca interferir. Nunca interferir. E uma coisa que as pessoas não fazem hoje, aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir. Porque a gente vê que existe as pessoas têm uma facilidade hoje de criticar, né? De julgar. E como é que eu posso julgar se não estou nos seus sapatos, né? Pois é. Dos seus sapatos sabe você, né? Então, atire a primeira pedra. Pois é, cada um sabe da sua vida, né? Cada um sabe da sua vida. Então, acho que as pessoas têm um tempo, sabe? Eu fico, né? É por isso que eu falo, eu boto fé nesses meninos que estão chegando. Tá certo que tem uma turminha aí que tá terrível. Mas a grande maioria hoje... Eles estão caminhando bem. Estão vindo com a cabeça ótima. Eles estão caminhando bem. Eu tenho muitos jovens próximos de mim. Mesmo a minha equipe é tudo jovem, né? Tudo. Não é bom?
Só o jovem há mais tempo sou eu só. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu trabalho com meninos dessa faixa de idade. Por quê? Eu acho que eles trazem uma possibilidade de aprendizado maior. Eles estão mais dispostos a aprender. Estão mais dispostos. E nos ajuda a aprender no processo. Também. Estão todos aprendizes, né? Também. Como eles nos ajudam a aprender, né? E nos ensinam muita coisa e a gente aprende muito, porque como o mundo ele é muito rápido, né? E eles acompanham. A idade emburrece algumas pessoas? Então, se quiser sim, né? A idade às vezes... Se quiser sim, né? A idade às vezes emburrece. Porque eu tenho lutado muito contra isso. Por isso, sempre ser jovem. Sempre ser jovem. Porque eu tenho lutado muito contra isso. Sempre ser jovem. Porque eu não tenho medo da idade. Eu tenho medo do embotamento, de encruar, sabe? Não, mas eu tenho um receio sobre encruar. Porque o ser humano não pode encruar, né? Não. Depois vem esse de empreendedorismo, né? Que é esse aqui. Esse já vai sair o segundo dele, tá? A continuação. Arte, equilíbrio, linha prática de conhecimentos de empreender. Isso. Eu vou abrir uma linha chamada de empreendedorismo aqui. E eu vou trazer empreendedores. Que bom, cara. Tá? Isso é importante. Para falar sobre isso, sobretudo, uma coisa fora da curva. Sim, mas é porque isso aí. Existe uma coisa dentro da curva que não está isso interessante. Aí você vai ver que é totalmente fora da... Né? Uma coisa fora da curva que possa mostrar para essa meninada, né? Um caminho diferente. E para todos nós, né, que não somos mais meninos, como seguir, né? Como seguir dentro dessa possibilidade. Bom, depois vieram os mistérios, né? Teve um agora, e o 2 eu lancei semana passada. Olha! Praticamente está fresquinho. Onde você foi com esse livro aqui? Onde você já foi com esse livro aqui? Meio lugar só. Então Tá chegando para você aí. Tá? Lançou aqui. Bom, então aqui primeiro esse aqui, Os Mistérios da Ciência Única. É uma ideia bem de laboratório, lá dentro mesmo. Muito, muito interessante isso. Que já se fala da putrefação, do enxofre. Olha só, incrível. Os Mistérios da Ciência Única 2. Esse é a continuação. Esse é a continuação. Gente, e olha, é um trabalho, parece até artesanal, de tão bem feito. Viu? Parece até artesanal, parece coisa que você já não vê mais em livros hoje. Pois é, tá? Cara. Uma capa dura maravilhosa. Né? Uma fotografia excelente, muito bem feito, muito bem escrito. Olha só. A gente olha o carinho, né, com que é feito, né, o trabalho. O amor, né, amor em tudo, né, tudo que você fizer, sempre. Isso aqui é um livro gostoso de você ler, um livro gostoso de você pegar. Eu tenho uma falta de paciência, acho que aqueles livrinhos que você pega na página, você virar com força, ela rasga. Aquilo parece que é feito de jornal, sabe? Eu tenho uma falta de paciência hoje em dia com isso. Tem coisas que não dá, né? Nós que gostamos de ler, de fato, gostamos de ler, a gente não tem tempo a gente não tem paciência com coisa feita de qualquer jeito, né? Às vezes é tudo que a pessoa pode fazer, claro. A gente também lê, agradece. Amém. Mas, assim, é tão bom ver um trabalho bem acabado, não é? A gente parte do princípio do bom, belo e grande. Se você quer o bom, né, tem que trabalhar o belo. E aí você realiza o grande. Então, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Você trabalha com cursos, esses cursos online? Tem cursos online e cursos presenciais, né? Então, são os dois caminhos. Uma escola de alquimia. Uma escola de alquimia. Né? O professor sou eu que me viro, que reclamar comigo mesmo. Quanto tempo é o seu curso? É um curso aberto? Ele tem um Não, tempo? É assim, tem cursos que é de um dia, são 2 horas de aula, né? E outros são mais extensos, né? Depende da base, né? Então, o que a gente chama de arte do equilíbrio, que ensina a respiração, uma série de fatores, ele leva aí 10 aulas mais ou menos, ele já tem uma base, assim. Depois, todas as aulas são avulsas, são soltas, 2 horas. É um belo conhecimento, dá para ajustar muito parafuso na cabeça. Olha só que fantástico, né, gente? Vocês veem que é um curso possível, né? Sim. Que não é nada que vai ocupar aí e outra coisa, né? A pessoa, ela nunca estudou alquimia, não sabe nada. Ela fala, qual curso que eu faço? Qualquer um. Qualquer um.
Que dia você quer vir? Então, que dia que você quer vir é o dia que você tem que vir. E você vai sentar lá e vai Eles são escutar. independentes, né? Justamente, cara. Justamente. Eles começam e se encerram dentro deles mesmos. Isso. Porque essa coisa que tem que ficar fazendo um monte de coisa, não. Chegou lá, senta, qualquer um pode sentar, eu tenho assim, estudantes de idade de 4, 5 anos, 7 anos de idade, de 80, então assim, tem de tudo, né? E é muito legal isso. Se nós acreditamos que a vida é eterna, você não tem hora de começar e de parar, né? Não tem. Não tem. Muito legal. E aí as seguir. aulas são nessa linha, né? São aulas de 2 horas, né? Dentro disso eu faço encontros de oração, encontros de alquimistas, fraternidade branca, né? A gente tem ritualísticas, então faz os movimentos também dentro da alquimia também, que todo mundo pode participar, não é exclusivo de ninguém. Esse pode, esse não pode, todo mundo pode. Deixa eu te fazer uma pergunta, nós temos um tempinho ainda, e eu quero muito, depois você vai deixar os seus contatos, evidentemente, que a gente faz questão absoluta disso, mas me diz uma coisa, dentro das religiões de matriz africana, nós temos o que se chama de assentamentos. Não sei se você, até onde você tem conhecimento sobre isso, deve ter um grande conhecimento, mas para que as pessoas também entendam, né? Muito dos rituais é baseado em Exé, sangue, que o sangue é o sal da vida, né? É a vida, né? É a vida em si. E todos eles trabalham em cima, criando vida, em cima de otás, em cima de enfim. Detalhes que a gente não pode adentrar mais do que isso. Hoje, pelos experimentos alquímicos que você tem feito pela vida toda, pelos pesquisadores que deve ter nessa área, evidentemente, vocês conseguem mensurar a alquimia que essas pessoas alcançam quando transformam objetos inanimados em uma condição de vida? Porque essa é a proposta. Quando você coloca o Egé em cima daquelas pedras, dependendo da nação, seja lá o que for, dos búzios, seja o que for tiver embaixo ali se gera vida. Hoje a alquimia pode mensurar isso? Teoricamente, evidentemente. Não. Assim, dentro da alquimia, o único sangue que nós usamos é o nosso mesmo dentro do corpo, né? Não se faz nada com sangue. Assim, não, sim, né? sim. Mas assim, eu entendo perfeitamente isso. Agora, assim, tudo que é feito, né, dentro de uma magia branca, limpa, é maravilhoso, porque gera vida, dá vida, favorece, cura, ajuda. Então, assim, a gente consegue mensurar hoje, né? É claro que não tem essa ideia plena, mas eu percebo pelos animais. Porque assim, quando os animais começam a evoluir, e hoje mais do que os humanos... Nossa, tá uma coisa complicadíssima. Então, eles estão refletindo, né, uma coisa que os humanos não enxergam. Então, por exemplo, todo animal ele vem de uma emoção humana, né? Depende do que... O cachorro, o gato, tudo são emoções humanas, pássaros, enfim. Então, assim, como hoje se cuida mais de bicho, se dá atenção para o animal e se chama de filho praticamente, sim. não é isso? E é isso mesmo, porque é a evolução deles. Então, eu tenho assim, 2 que, pelo amor de Deus, então, assim, todos aqueles que buscam luz, que trabalham dentro da perfeição, estão perfeitos, estão conseguindo grandes resultados, porque os animais estão evoluindo plenamente. E isso é através da espiritualidade, de trabalhos que são realizados, né? Como é que fica o consumo da carne? Então, o consumo da carne é de cada um. O corpo humano ele necessita. Uns gostam, outros não, uns comem, outros não. Então não existe isso, pode ou não pode, ou tem um problema ou não, né? Por exemplo, quando Jesus dá um exemplo muito legal nisso, quando ele comia carne, porque naquele tempo não tinha muito o que comer também, né? Então ele dizia, estou dando vida à vida. Sim. Então era uma carne que estava morta, mas ao entrar no seu corpo, ela se sente, ela tem vida, e você dá vida àquele animal. Essa é a ideia. Então, assim, a carne é uma coisa que é de cada um, né? Não é que não pode ou pode, tanto faz. Eu não tenho nada contra a carne. Eu acho que, na verdade, o que eu creio, na verdade, quando eu não ingiro, quando eu não como, quando eu não consumo carne,
eu fico muito além da minha Capacidade. realidade. Aí eu começo a perder a consciência. É como se eu vivesse só num plano mais espiritual. E eu não estou desencarnado, né? Tem que baixar um pouco a frequência. Então, tem que baixar um pouco a frequência. A carne, ela faz isso. A carne me ajuda. Eu como menos carne vermelha, como Sim. mais carne branca, de preferência peixe, né? Mas não é porque eu acho errado consumir o animal. Não. Eu só acredito que a gente vai chegar a um ponto de não ter que consumir o animal. Sim. Aí que está a evolução humana. Então tem que crescer para um outro caminho. Né? Para outro caminho. Por exemplo, nós temos a glândula, a hipófise, ela está relacionada à proteína animal. Então, se a pessoa não come carne, pelo menos o ovo ela tem que comer. Exatamente. Né? Leite ou queijo, ou derivados, enfim. Então, tem toda essa relação. Então, é uma coisa que... é um assunto que estica, né? Mas... é para ter essa ideia, né? Que aí vem a consciência de cada um. Nós falamos, né? Quando nós falamos de alquimia, é um assunto tão vasto. Tão vasto. Grande. Porque a própria digestão da comida, a própria relação da comida com o meio ambiente, com o ar que você respira, com o consumo o próprio consumo de bens naturais, de água, de tudo que você precisa ter para fazer 1 quilo de carne, você tem que ter não sei quantos mil litros d'água. Então são tantas coisas, são tantos recursos naturais, são tantas coisas, são tantos questionamentos, que dentro de uma visão mais ampla, alquímica, né? É complicado lidar com isso. Por isso que eu falei que o primeiro livro fala bastante da putrefação. Né? Aquilo que não putrefa, né? Não tem vida. Não é isso? Senão, porque mesmo o corpo, mesmo quando a pessoa faz uma passagem, ela morre, o corpo continua vivo, porque ele vai alimentar bigato, vermes, enfim, ele continua lá em movimento, né? Então, assim, o mundo, ele funciona assim, né? Então, existe a putrefação, ela tem que existir. Mesmo o estômago, você acabou de falar, agora você se alimenta, tem o intestino, que ele vai trabalhar, ele vai absorver aquilo que é necessário e liberar aquilo que não é necessário. E a hipocrisia falar só da carne, né? Porque... como dizia Jô Soares, ele dizia: eu prefiro comer aquilo que consegue correr de mim, né? Agora, você vai comer um pé de alface fica lá olhando para você, não tem nada a fazer, né, tadinho? Está preso ali, né? E tudo entra em putrefação, né? Tudo. Se as pessoas quiserem falar sobre a carne apodrece no organismo, eu falo, ok, e as frutas, e os legumes? Tudo, né? Tudo é um processo. E tudo cheira muito mal, tudo é natureza. Tudo tem um cheiro muito forte. É uma consciência de cada um. Se a pessoa não quer, é problema dela. Se a pessoa quer, aí não existe uma coisa que é proibido, que não pode, não existe isso. É porque eu trago pessoas de diferentes, né, orientações. Muitas vezes a alquimia é uma coisa que está dentro da ciência, ao mesmo tempo está dentro da espiritualidade. Sim, então é uma coisa que transita. Então, a pessoa que está em casa, né, às vezes se pergunta isso, porque eu tenho muitos seguidores, sobretudo no Instagram, né, que meu processo no YouTube é um processo mais recente. E essa pergunta é pergunta-chave. Por exemplo, quando eu faço os rituais de cura coletiva, é a pergunta-chave. A pessoa chega e fala: sabe que eu adoeci porque eu comi a carne? Fala: não, você não vai se recuperar se você não comer agora. Isso mesmo. Né? Mas eu posso? Falei: lógico que você pode. Mas é errado. Errado para quem? Está escrito onde? Né? Porque tudo aquilo que você fala para mim que é pecado, que é errado, eu quero o carimbo de Deus assinado e reconhecido firme. Senão não vem falar que é pecado, não, porque... É que você falou, a hipocrisia hoje é muito grande, né? Então não é bem assim a coisa. A consciência tem que ser mudada, é isso. Não é questão de hábitos ou uma coisa ou outra, entendeu? Mas é importante que a gente possa levar isso, eu digo, para esses meninos, para esses meninos que estão aí, e muitos meninos já mais velhos um pouco, né? Isso. Mas que ficam perdidos nessa busca, pessoas que estão fazendo caminhos inversos. Quantos religiosos de várias doutrinas, que estão abandonando as suas doutrinas, as suas igrejas, estão vindo para a espiritualidade. Sim. Porque cansaram, né? E a gente deseja que eles não encontrem desse lado doutrina. Porque se começar a doutrinar, a mesma coisa. Vão trocar 6 por meia dúzia, né? A gente tem que falar de espiritualidade. Sim. E não de doutrina. E a alimentação é isso, é comer o que tem vontade, sempre com bom senso, né? Com bom senso.
E quando você começa, aí que está outra coisa, quando você começa a buscar a evolução dentro de você espiritual, você passa a comer uma coisa, deixa de comer outra, Sim. aí você vai se adequando, aí você tem que obedecer seu corpo, é sua vontade. Você não pode ter vontade de uma coisa e não fazer. Aí sim, verdade. aí você vai criar um grande problema para você. É porque pior do que comer um bife, gente, é comer 3 pizzas de queijo, que daí vai te entupir todo, né? E vai complicar a tua glicose, vai complicar um monte de coisa. Então, a alquimia também é bom senso, né? Bom senso, tem que ter bom senso. É aquela coisa, é o mundo vivo, né? Você tem que estar vivo, tem que viver dentro do que é e colocar adiante aquilo que se recebe, né? Então, que nem a pessoa fala assim, eu não quero comer um chocolate mais, não vou comer. Daqui a pouco vem um e te oferece, não é isso? É isso. Então, se ofereceu porque é para você comer. Você fica um chato de galocha, né? Porque você não come doce por causa disso, você não come carne por causa daquilo, você não come farinha por causa daquilo. Chega uma hora que você não vai ser convidado para mais nada. Pois é. Então. Pois é, não vamos convidar fulano, eu não come nada, eu vou ter que fazer uma comida especial para ele. Isso, aí não, né? não há convite. Ele é um chato, mais, né? Ele é um chato, ele é uma chata. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, gente, para não entrar nesse processo, né? Porque senão o mundo não vai girar em torno de você, né? Não vai. O mundo tem o ritmo dele, né? E você também não é obrigado a nada. Se você não quer comer a carne, coma o que tem sem carne, não é? Sim, então, é de cada um, né? Mas se você for vegano, você está lascado, porque o vegano... o livre-arbítrio. O vegano só se for para o restaurante, porque o vegano não come o azeite se não tiver origem comprovada, não toma vinho se não tiver origem comprovada. Aí tá danado, né? Ele não pode comer nada. Mas é um direito seu também, veganos, claro, né? cada um... Amo vocês, veganos, tá? Só que fica limitada a vida, né? Cada um tem a sua ideia, né? Que viva dentro dela e Exato, respeite os outros, né? Um tem que respeitar o outro. Eu respeito, eu busco o amor incondicional nesse sentido. Amém. Né? Eu busco o amor incondicional. Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque eu aprendi que dói menos. Amar incondicionalmente dói menos. Eu respeito, ele faz parte da coisa, né? Então, não é? Tem que, isso. Amar incondicionalmente é tão bom, né? Porque você sofre menos, né? Sofre menos. Sofre menos, porque você não dá abertura para... Cada um sabe o que é melhor para si próprio, segue a sua linha e tá tudo certo. Segue a sua linha, tá tudo certo, né? Hoje mesmo eu falava com um rapaz sobre isso. Falava, olha, não é sobre o que a pessoa faz. Né? Não cabe julgamento. Mas é sobre o que você escolhe. Como você vai vivenciar isso. Às vezes a pessoa não tem muita escolha. Ela criou uma teia de aranha para a vida dela que ela não tem muita escolha. Você pode escolher fazer parte disso ou não. Você ainda tem escolha. Sim. Né? Porque é incrível, gente, mas tem pessoas que não têm escolha mesmo. Sim. A coisa chegou num ponto que ela teria que ter alguém que estendesse a mão, os braços e mais alguma coisa, falasse, vem, né? Vamos reestruturar tudo. Justamente. Né? Senão, fica preso aquilo mesmo. Fica preso mesmo. Olha, gente, o papo aqui foi incrível, eu adorei, né? Ali, o menino também, ali, tá com a carinha boa, ele também gostou bastante. Que bom. Espero que vocês tenham amado, né? Lembrando que, se você não me segue ainda, né? Vamos lá, Instituto Ivan Martins. É aqui que acontece o Consciência Paranormal. Meu querido, gratidão. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Perfeito. Muito obrigado por estar aqui. Espero que você volte em breve. Estou à disposição. Ok? Né? Podemos bater um papo e levar a luz para esse povo. Sempre. Tenho certeza que nós vamos trazer um assunto muito mais interessante. Cada vez que você vier, a gente se conhece mais, tem mais sobre. E eu vou me aprofundar cada vez mais em alquimia agora, porque sempre gostei de alquimia, mas agora eu estou apaixonado. Que a luz esteja com cada um de vocês, de uma forma especial, nessa noite de hoje. Um beijo no coração. Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em vocês. E que a luz esteja com vocês sempre. Beijo. Obrigado.